Olá, seja bem-vindo ao IF Sudeste MG Campus Rio Pomba. Nós estamos aqui falando a respeito do teste T. E hoje nós vamos falar, nesse vídeo, a respeito da comparação de uma amostra com um número definido. É um tipo de problema que a gente pode resolver utilizando o teste T. Para isso, você vai pegar o material que nós já disponibilizamos, esse script está disponível para você. Você vai vir aqui em abrir, vai escolher a pasta onde você colocou todo o seu material e vai escolher teste TR em uma amostra, tá joia? Você vai clicar aqui, você vai ter esse script aberto. Com esse script aqui, o que nós vamos fazer é isso. No caso, o que nós vamos trabalhar é avaliar o consumo renal de oxigênio, e avaliar se o consumo renal de oxigênio de alguns pacientes, se ele é diferente ou se ele se distribui na proximidade de 12 centímetros cúbicos por minuto. Então, o que nós vamos fazer é comparar as amostras observadas, desses pacientes com um valor fixo e único, que é o valor de 12, centímetros cúbicos por minuto. Foi feito a avaliação de diferentes pacientes, e o que nós vamos observar aqui é se as observações que a gente fez são iguais ou diferentes de 12. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é carregar o conjunto de dados, Para isso a gente coloca aqui consumo renal de oxigênio, .txt. Aqui está o script de procura de arquivos por meio de uma janela, Então a gente vai aqui executar essa linha de comando, clicando em Run. Ao clicar nessa linha de comando, certamente esse material está aqui atrás da nossa, do nosso material. Nós vamos aqui, consumo de oxigênio em uma amostra. Ok, abrir, pronto, já abrimos aqui o nosso material, Consumo de oxigênio, abrir, pronto. Agora abrimos aqui o consumo de oxigênio, vamos ver a cara desses dados. Na verdade, ele é uma tabela, Como eu falei, tem um cabeçalho, o cabeçalho é o consumo, e a observação de 5 pacientes, eu quero avaliar se o consumo desses 5 pacientes ele é igual ou diferente de 12. Então, vamos continuar aqui na nossa observação. Para isso, nós vamos fazer o primeiro teste, Então, a gente já tem o conjunto de dados, de 5 pacientes. A gente já tem o nosso nível estabelecido para a pesquisa, que é 12, e a partir daqui nós vamos fazer justamente aqui o teste T, O que nós vamos fazer aqui no teste T é colocar o t.teste, que é justamente a designação de que nós vamos fazer um teste T. Entre parênteses, nós vamos colocar o nome do conjunto de dados, como a gente tem uma coluna, nós vamos colocar o cifrão com a coluna, que vai ser utilizado. Então, dentro da tabela, do conjunto de dados CR oxigênio.txt, nós vamos ter a coluna consumo. Nessa coluna do consumo, nós vamos ter a média, e a média que nós vamos comparar é 12. E como alternativa, esse alternativo não é obrigatório, mas quando você coloca alternativa igual a two-sided, ele vai avaliar se existe alguma diferença, se ele é diferente de 12. Então, ele vai pegar o seu conjunto de dados e vai avaliar se a média desse conjunto de dados é diferente do valor que você estabeleceu, no caso aqui do 12. Então, vamos correr esses dados, A gente já carregou as informações aqui, a gente já tem esses dados aqui disponíveis para a gente. Tudo que a gente precisa fazer é correr esse teste, Quando a gente correu esse teste, o que a gente observou foi que a gente tem o valor T, o grau de liberdade, A gente tem 5 observações, o grau de liberdade para esse caso é 4. O valor P, O valor P nesse caso, então, que vai indicar para a gente se a gente aceita ou não a hipótese, rejeita ou não H0, ou aceita a hipótese alternativa, é o p-value. Nesse caso, o p-value deu 0,0064, que significa que ele é bem menor do que 0,05. E sempre que ele é menor do que 0,05, significa que a certeza de aceitar a hipótese alternativa ela é maior do que 95%, que é o nosso valor de referência. Então, com o p-value na casa menor do que 0,05, a gente aceita H0, aceita HA, rejeita a H0, e a gente pode dizer que os valores observados nesse conjunto de dados, eles são diferentes de 12. Então, a gente já sabe que os valores que a gente observou para essa população, eles são diferentes de 12.
A gente pode mudar esse valor de 12 para 13 e fazer o mesmo teste utilizando o valor 13, né? Então, a gente faz o teste utilizando 13, nesse mesmo contexto, e aí a gente observa aqui um valor de 0,069, né? Ou seja, quase 0,7. Nesse caso, como o valor P ficou acima de 0,05, a gente não aceita H0, a gente não rejeita H0, ou seja, a gente não pode dizer que esses números são diferentes. Então, a gente não pode dizer que eles são diferentes, né, esses valores. Mas, quando a gente utiliza esse two-sided, a gente considera tanto a possibilidade dele ser maior, quanto dele ser menor do que 13. E por isso que, muitas vezes, a gente, né, quando compara com um único número, é interessante você fazer a avaliação para maior ou para menor, né? Então, aqui a gente vai fazer se o teste T para avaliar se o valor da média é menor do que 13. Então, a gente vai fazer aqui essa avaliação, vou colocar aqui, a gente já tem aqui o teste T, a gente já tem a designação da tabela que a gente quer avaliar. Aqui a gente tem o valor de referência, né, o valor de comparação, e aqui nós estamos dizendo que a gente quer avaliar se é menor, né, se a média que a gente observou é menor do que 13. Quando a gente corre essa estatística, a gente percebe que o valor P, para esse caso, fica, né, de 0,9, né, o que indica que ele é muito, mas muito maior do que 0,05, né, dizendo para a gente que, nesse caso, esse valor não é menor do que 13. Né? Esse valor ele não pode ser considerado como menor que 13. Mas nós podemos fazer também se esse valor é maior do que 13. Né? E procurando se esse valor é maior do que 13, nós vamos usar a mesma linha de comando, substituindo o less por greater, né? Para avaliar se ela é maior do que 13. Né? Então, a gente vem cá, corre de novo essa análise, e a gente avalia que a gente teve um valor de 0,03. Nesse caso, o 0,03 é menor do que 0,05, ou seja, nesse caso eu posso rejeitar H0 e afirmar que os dados observados aqui, eles têm uma média maior do que 13. Então, a gente já pode dizer que esses dados aqui, eles são maiores do que 13. Né? Então, essa é uma informação muito interessante, porque dá para a gente fazer a comparação do teste T em diferentes aspectos, com diferentes espectros de resposta. Né? Bom, a gente termina aqui, né, falando dos 3 tipos de teste T disponíveis, né, falando do teste T, né, para amostras independentes, falando para dados correlacionados, né, falamos aqui do teste T com 2 amostras dependentes, e falamos do teste T comparando uma amostra com um número já conhecido, um número estabelecido, né, que foi esse exemplo desse vídeo. Bom, a gente agradece a presença de vocês, a atenção de vocês, né, e fica à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito desse teste que a gente propôs. Bom, nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos, até mais.